Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora o terceiro episódio do quadro Elas no Aposta Golos. Eu sou o Daniel Moreira Dias e ao meu lado estará mais uma vez Milene Domingues para falar dessa edição especial falando de Copa do Mundo Feminina. Obviamente que o sentimento não é o mesmo dos outros vídeos, né, Milene? Afinal de contas, Brasil eliminado. A gente falou lá no início que o Brasil não era uma das principais forças, mas também achar que a gente cairia na primeira fase da competição não era uma expectativa. Aliás, acho que ninguém tinha expectativa, nem a Jamaica talvez tivesse essa expectativa. Tudo bem com você, Milene? Dentro das possibilidades, o que você pode trazer de novidade aí para a gente da Austrália? Olha, acabei de chegar do estádio e eu ainda estou assimilando os acontecimentos, porque eu fico muito nos bastidores, então eu vi a Pia saindo do campo, né, a gente quase se trombou, eu vi as meninas, né, as entrevistas, enfim, o antes, o durante e o depois, e assim, nem nos piores pesadelos o Brasil esperava sair na fase de grupos com o grupo no qual caiu, e da forma que foi, né? O Brasil dominou completamente o jogo e a gente já sabia que era isso, mas a Jamaica jogou com aquilo que poderia, né? Jogou na retranca, às vezes numa linha de 6 atrás, porque sabia que o empate elas estavam classificadas, né? O Brasil teve inúmeras chances e acabou não sabendo sair dessa retranca. E então o sentimento realmente eu ainda estou um pouco revoltada no sentimento, né, de que a gente poderia chegar muito mais longe, por mais que o Brasil não fosse a favorita, a seleção favorita, mas Copa do Mundo é isso, né? O Brasil não era favorito e poderia chegar bem longe, como também não era o visto não passar na primeira fase e acabou não passando, né? A Jamaica faz história, é a primeira vez que a Jamaica passa, né, de uma fase de grupos. Então, futebol tem disso e a gente precisa assimilar ainda tudo que aconteceu, mas, enfim, não é uma noite de alegria, mas é uma noite de muito aprendizado para todas as partes, e eu me incluo nesse aprendizado. O que você conseguiu perceber? Eu sei que é difícil, está muito ainda em cima, mas o que você conseguiu perceber que faltou para essa seleção brasileira? Olha, faltou basicamente o gol. Assim, o Brasil se faz 1-0, vinha o segundo, vinha o terceiro, assim, seria goleada. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, obviamente, eu não quero ser crítica, nem parecer que temos uma desculpa, porque quando perde a gente sempre quer ter um culpado, uma situação, mas eu acho que isso foi um pouco de tudo, vários fatores, mas o comando. Eu sempre vou falar, Dani, como a experiência que eu tenho de dentro de campo, né? Eu não vou fazer análise tática, porque faltou um 3-5-2, um 4-4, não. Eu vou falar aqui como uma atleta, porque eu sei o que passa dentro de campo, eu sei quais são os sentimentos. E eu acho que o nosso comando, né, desde que começou a Copa do Mundo, o Brasil jogou 3 jogos com com três times titulares diferentes. E isso, para quem está lá, assim, eu acho que não tem muita coerência e a gente acaba perdendo essa confiança no comando. Não que elas não confiassem na Pia, mas enfim, uma jogadora que entrou bem no primeiro, segundo jogo, no terceiro vai ser substituída, né? Que foi o caso da Lauren. A Kathleen é uma ótima jogadora, mas a Lauren foi titular no primeiro jogo, foi titular no segundo jogo e no terceiro entra a Kathleen. Então, para uma atleta, parece assim, poxa, será que ela acha que a gente não vai passar? Sei lá, pode passar isso na cabeça, porque vamos colocar a Kathleen para jogar. Porque a Marta entrou 15 minutos no primeiro jogo, 10 minutos no segundo, e é titular e capitã no terceiro. Então, sentimentalmente falando, e desculpa ser tão imparcial no sentido de me colocar como uma atleta, mas é esse sentimento que a gente tem, entendeu? Então, acho que um pouco de tudo isso misturado fez o Brasil acabar saindo nessa primeira fase. Eu não diria um motivo, nem o que faltou uma coisa. Eu acho que foi um pouquinho disso tudo e que levou essa eliminação precoce do Brasil, onde ninguém imaginava. Certeza.
Porque a ideia, obviamente que não é querer achar culpados, né? Mas quando a gente não atinge os objetivos, isso não é só no esporte, isso é Sim. na nossa vida. A gente tem que arranjar a gente tem que fazer uma autoavaliação do que deu certo e do que deu errado. E me parece, eu vi alguns comentários, inclusive, dizendo que são interessantes. Evidentemente que a seleção feminina, de futebol feminino do Brasil, sempre buscou esse espaço na mídia, buscou mais espaço entre os torcedores, e isso tá crescendo gradativamente. Está no mundo ideal? Não, ainda não está. Acho que algumas coisas podem melhorar. Mas como a gente já conversou em outros vídeos, você que estava lá um pouco mais 2, 3 Copas anteriores, a situação era bem diferente, né? Não tinha uma liga forte nacional, a CBF não dava estrutura, as meninas treinavam cada hora em um local, você mesmo usou o exemplo que no Mundial vocês ficaram num alojamento. Isso ficou no passado. E é curioso que a Jamaica, que enfrentou o Brasil hoje, acho que é essa seleção, a seleção talvez do Brasil lá de 3 mundiais atrás, que não tem estrutura nenhuma, é um país pequeno, sem tradição em futebol, e que chegou no Mundial e elimina o Brasil. Então, você acha que já é um momento de haver críticas para a comissão técnica, para as jogadoras, ou você ainda acha que isso é muito cedo? Não, a crítica tem que vir vem para um melhor trabalho. A gente vai falar da ação técnica. Ah, porque devia ter mexido antes. Ah, porque a jogadora devia ter jogado dessa maneira. Ah, porque naquela bola, pô, você não pode errar. Isso deve ser feito, porque é só assim que muitas vezes você dentro do problema você tem uma visão, as pessoas que estão de fora têm outro, e essas duas visões acaba você sabendo, né? É mais fácil você saber com várias opiniões do que uma só, o que é certo, o que é errado, o que poderia melhorar e tal. O que a gente não pode questionar, e eu acho que isso, né, a nossa transmissão deixou muito claro, quanto à infraestrutura. Assim, ter uma infraestrutura não é sinônimo de vencer, é só um atrativo a mais, é só um incentivo a mais. Porque se fosse assim, o Brasil seria, né, 22 vezes já campeão mundial. E assim, não é por causa da estrutura, uma coisa não tem a ver com a outra. A estrutura tem que vir sim para o desenvolvimento do futebol, mas isso não tem que ser uma moeda de troca, principalmente num país onde há poucos anos atrás, há 40 e tantos anos atrás, o futebol feminino era proibido por lei. Ou seja, se eu jogasse futebol, eu poderia ser presa. Então a gente tem que ter essa visão, que a estrutura não é sinônimo de vencer, não é sinônimo de... Não é obrigação, entendeu? Não nessa fase, porque a gente tem o exemplo dos homens que têm uma estrutura espetacular e não é campeão desde 2002. Então, eu acho que no futebol feminino a cobrança não pode ser essa. Poxa, mas agora que tem estrutura, sai na fase de grupos. Não, isso é o mínimo que as meninas merecem, é uma estrutura para trabalhar. Mas a cobrança técnica, tática, por que a comissão fez isso, por que a treinadora não mudou antes, por que entrou com 3 times diferentes, né, assim, algumas peças. O Brasil precisa de um sistema de jogo, precisa de uma confiança. Se eu perguntar para você de que forma o Brasil jogou, ou qual é a forma que a Pia gosta de jogar, a gente pode discutir, porque realmente não existe uma forma exata, né? Nessa Copa do Mundo foram 3 formações, com peças diferentes, né? Às vezes a mesma formação, mas com peça diferente. Então, isso podemos discutir e devemos, mas quanto à estrutura, não, porque, poxa, a Jamaica fez história, assim como o Brasil fez várias vezes histórias em chegar, né, em Olimpíada, em medalha, sem essa infraestrutura, entendeu? A infraestrutura não tem que estar relacionada com vencer ou perder. Isso é o mínimo que a gente precisa ter para o desenvolvimento do futebol feminino. Agora, também não vamos dizer que é tudo terra arrasada, né? Acho que há coisas que a gente pode destacar positivamente nesse Mundial. Acho que a Ari Borges, a Caroline, são 2 jogadoras jovens, provavelmente serão líderes no próximo Mundial, e também não dá para pensar só daqui a 4 anos, né? Porque ano que vem tem Olimpíadas em Paris. E como você vê esse time? A Marta chegou a falar que estava se despedindo, eu acho que obviamente do Mundial ela não joga mais, mas depois lá na zona mista ela já falou que vai pensar, que se for chamada. O que você acha dessa seleção? Tem que manter essa mesma seleção para daqui a um ano, é um espaço muito curto,
E, principalmente, com a Pia no comando, você acha que a Pia tem que permanecer ali? Olha, é difícil falar assim, é menos de um ano a gente tem uma Olimpíada. Não creio que a Pia sairá, mas precisa rever o trabalho. Isso não tenho a menor dúvida. Eu acho que nenhum brasileiro ficou contente. Assim como a gente pode falar a atuação individual de cada jogadora teve, eu posso falar destaques de quem esperava mais ou não, a Pia também tem que ser questionada. Mas sair do comando a menos de um ano de Olimpíadas, isso não vai acontecer. Né? A não ser, imagina que isso muitas vezes não acontece nem no masculino, de ver o treinador fazer muitas besteiras e de repente, né, ele tem uma competição tão próxima, né, no caso Copa e Olimpíada, e ele continuar no comando, né, porque a seleção não tem muito tempo de trabalho, mas precisa rever o estilo de trabalho, a forma. Eu acho que houve uma grande renovação das jogadoras da seleção brasileira, porém o Brasil precisa melhorar muito em vários aspectos. Né? A gente sofre bastante no meio-campo com alguém de uma meia de criação, e eu acho que a estrutura que o Brasil está começando a ter, com campeonatos regionais muito bons, com o apoio, obviamente, das federações, da CBF, com a renovação das jogadoras, com seleções sub, né, a base precisa trabalhar muito nisso. O Brasil vai colher, isso eu não tenho a menor dúvida. E a Marta, certeza que o ano que vem, nas Olimpíadas, ela estará ainda, porque a gente viu uma Marta no primeiro tempo, que todo mundo espera uma Marta que saia driblando todo mundo e pega essa bola em velocidade. Essa não é mais a Marta. A Marta está mais velha, né? Eu até brinquei, não somos só nós que ficamos velhos, as pessoas também vão ficando mais velhas. E o estilo de jogo da Marta não é mais o mesmo. A Marta, que foi 6 vezes campeã, a melhor jogadora do mundo, não é mais a Marta de hoje. E ela tem a consciência disso, mas a Marta é uma jogadora que faz a diferença até quando não está com a bola. Ela puxa a marcação, ela impõe respeito dentro de campo. É uma jogadora que, se deixar ela para o último passo, ela tem uma visão de jogo. É uma jogadora guerreira, é uma jogadora que tem, como a gente diz no futebol, sangue no olho. Várias vezes a Marta, né, essa bola aí mesmo, ela que a gente está vendo na tela, ela recuperou essa bola quase que no corner, né, defensivo, e ela foi lá e ajudou na marcação a Tamires. Essa é a Marta, e ela dentro de campo faz diferença, sim, mas não colocar a responsabilidade toda nela. Então, eu acho que para uma Olimpíada, ela ainda está preparada, ela ainda pode ajudar e ela ainda pode fazer a diferença. Mas existe essa renovação que precisa ser feita e, sobretudo, o estilo de trabalho da Pia. Né? Colocar uma coisa na mente, colocar uma forma de jogar e não sair daquilo. Porque me dá a sensação que às vezes nem a Pia sabe o que ela quer realmente. Eu acho que isso contra a França ficou bem nítido, que, né, pensou em vários planos e no final nenhum deu certo. Eu participei de algumas coletivas da Pia e ela falou assim, não, a gente tem o plano A, o plano B, o plano C. E, incrivelmente não funcionou o A, o B e o C, entendeu? Então, de repente, é isso, ter muito claro qual é o sistema de jogo, o que ela quer de cada atleta e continuar com isso do início ao fim, sustentar, independente do resultado, independente do que a pessoa esteja, qual é o momento. A Marta foi hoje titular e capitã, porque certeza existia na cabeça da Pia que poderia ser a última participação da Marta em Mundial. Porque senão não faz muito sentido. De repente a gente está aqui falando e tal, mas e ela tem uma outra visão. Mas para nós daqui, eu até brinco, viu, Dani? Eu falo, poxa, se eu estiver errada, me corrija, porque eu estou aberta a tudo. Mas a sensação que me deu de ter colocado hoje a Marta como titular e capitã era que, poxa, vai que o Brasil não passe. E aconteceu, entendeu? A gente não pode trabalhar com essa possibilidade. Então, se a Marta fosse tão importante assim para a Pia, como a jogadora de confiança dentro de campo, ela não teria jogado tão pouco na primeira e na segunda partida.
E isso é o que me deixa, às vezes, revoltada, né? Por que agora? Pois existia essa possibilidade na cabeça da Pia de que fosse a última possibilidade da Marta participar, porque é a última Copa dela. Olimpíada, certeza que não. Mas Copa, sim. Daqui 4 anos, a Marta não vai estar jogando, né? Existe essa renovação. Então, acho que esse sentimento de revolta que eu estou falando aqui é por isso, essa falta de coerência nessas escalações de primeiro jogo, segundo jogo e terceiro jogo. A gente está vendo inclusive a imagem aí da Marta, que ficou muito emocionada, Triste. né, depois do jogo. Ela estava em diversos momentos chorando, porque de fato foi a última partida dela no Mundial, e para a maior artilheira da história, né, da Copa do Mundo feminina, ela merecia uma despedida melhor do que foi uma despedida triste, né, numa situação que ninguém esperava o Brasil saindo mais uma vez. A gente não esperava que o Brasil era o favorito e tudo, mas não era o favorito, mas também não saindo logo na primeira fase. Mas eu acho que é convicção também a palavra, viu, Milene? Acho que falta convicção para a Pia, eu quero isso e eu vou seguir isso até o fim. Eu tenho que ter um plano de jogo independentemente do que acontecer em circunstâncias específicas. Mas enfim, bola para frente. Brasil é uma página virada para no Mundial, mas o Mundial continua, né? Então a gente vai continuar falando de Mundial. Inclusive eu queria ver aqui os confrontos, ainda não está tudo definido, ainda faltam os jogos do último grupo, o grupo H, mas a maioria dos confrontos já estão definidos. E como eu falei desde lá do início para você, o que a gente gosta é de palpite. Então, desses confrontos que já estão definidos, eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre cada um e a sua opinião sobre quem deve passar. Então, Suíça e Espanha, um confronto europeu, a Suíça líder absoluta do grupo, a Espanha tomou um vareio ali do Japão, né, num estilo do Japão 4-0 só no contra-ataque. É um jogo parelho para você, por ser dois estilos europeus? O que você enxerga aí? Olha, favorita é a Suíça, até pelos jogos antecedentes, da forma que se classificou, e a Espanha vindo de uma goleada, e assim, além de ser goleada, a Espanha não jogou nada, assim, o jogo que a Espanha fez foi muito abaixo, a gente não pode avaliar a Espanha somente pelo jogo contra o Japão, e a Suíça não é o Japão, e a gente também tem que ficar de olho nisso, né? A França jogou contra a Jamaica, empatou e fez um jogo horroroso, e depois fez um jogo espetacular com a gente, então eu vou arriscar e vou colocar aí a Espanha, porque Copa do Mundo nem sempre vence o melhor. E a gente viu isso na própria pele, que a Jamaica passou para as oitavas e nós ficamos na fase de grupos. E a gente gosta muito de uma zebra, né? Só quando não é contra o Brasil, evidentemente, mas uma zebra a gente sempre torce. Então vamos lá, seguindo os confrontos mais rapidinho para a gente não perder muito tempo. Holanda e África do Sul. Holanda tinha até uma desconfiança da seleção tão antiga do mundo, mas jogou muito bem até agora a Holanda. E a África do Sul, uma surpresa, eliminou inclusive a Itália no último minuto ali, né? Não, aí não vamos de zebra não, Dani, vamos para a Holanda, porque a diferença é bem grande. Ok, seguindo Japão e Noruega, eu acho que um confronto interessante, porque a seleção japonesa veio um pouquinho desacreditada, mas ela tem um estilo muito... A gente falando sobre o Brasil ter um padrão claro de jogo, é o que o Japão tem, né? Contra-ataque e rapidez, né? Aquela velocidade. Contra uma Noruega, que é uma seleção mais tradicional, sempre tem seleção, costuma ter equipes fortes, é um confronto mais complicado, né? É mais complicado, mas eu coloco o Japão, porque o que falta no Brasil de ser menos passional, o Japão, se estiver perdendo de 3-0, vai seguir jogando da mesma forma, não tem tomada de decisão errada, porque não coloca o sentimento à frente, preciso ganhar, não, vai jogar e se os outros ganharem, enfim, é cultural. Então, o Japão vem jogando bem, e eu acho que vindo da goleada contra a Espanha demonstrou isso. Então, vou palpitar aí que Japão passe da Noruega. Tá certo. E aí, seguindo, talvez o confronto mais equilibrado, né? Não se esperava que essas duas seleções fossem se enfrentar nas oitavas de final, mas os Estados Unidos, talvez agora tirando o Brasil, é a seleção que mais está decepcionando. Classificou, mas não jogou futebol nenhum, considerando que é a melhor seleção do mundo. Suécia e Estados Unidos. Quem você acha?
Eu vou colocar Estados Unidos, mas é um jogo que pode tudo acontecer, porque os Estados Unidos realmente não saiu porque teve muito mais sorte do que o Brasil. Você vai ver que Estados Unidos não vai ser mais o mesmo time daqui para o final do Mundial. Inclusive, eu coloco os Estados Unidos. Eu já estou antecipando aqui as quartas, mas eu coloco os Estados Unidos como finalista. Calma lá, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, e para o outro lado da chave, Inglaterra e Nigéria. Um confronto interessante, que a Inglaterra talvez seja uma das favoritas, e a Nigéria é a seleção mais forte africana, né? Tem muitos atletas, inclusive, que jogam na Premier League, no campeonato local da Inglaterra, né? Sim. Apesar da Nigéria ser uma equipe espetacular e jogando bem, ela ganhou e convenceu, mas a Inglaterra está muito forte. A Inglaterra é um time com muito padrão de jogo. E o Brasil acabou, acho que foi isso que a gente acabou ficando tão esperançoso, porque o Brasil jogou contra a Inglaterra, né, em amistosos um pouquinho antes de ir para a Copa do Mundo e fez uma belíssima partida. Então isso nos deixou, né, com uma equipe que joga muito bem o futebol, que é muito entrosado, sabe perfeitamente o que fazer. E com craques. Então, mesmo com um confronto contra a Nigéria, que é uma equipe que está jogando muito bem, acho que a Nigéria deu azar de ter que pegar a Inglaterra, mas a Inglaterra é favorita nesse confronto. Os dois outros confrontos eu não vou entrar, porque a gente ainda não está definido, né? Marrocos ainda tem chance no grupo H, mas é muito difícil, vai ter que ganhar da Colômbia, tirar um saldo de gols. Provavelmente vai passar Colômbia e Alemanha. A gente só precisa saber quem vai passar em primeiro e em segundo. Então não vou entrar muito nesse mérito. Pode ser que a Jamaica enfrente ou a Alemanha ou a Colômbia, e pode ser que a França enfrente ou a Alemanha ou a Colômbia, vai depender dos jogos desse grupo H para finalizar. Então o outro confronto último que já está definido, a Austrália, os donos da casa, e a Dinamarca. Eu lembro que você falou lá no nosso primeiro vídeo, dizendo que a Austrália seria uma surpresa. Ela vai ser uma surpresa aí, Milene? Eu também vi que a derrota da Austrália também deu aquele chacoalhão. Isso que a Sam Kerr ainda não jogou, e é uma das jogadoras mais emblemáticas daqui, né, a jogadora que é a craque do time, e sem ela, a Austrália já vem encontrando seu futebol. Então, aquela derrota que eu achei que aconteceria conosco, Dani, contra a França, uma derrota que nos daria um chacoalhão, e contra a Jamaica a gente iria atropelar. E acabou, né, que o desfecho que acabou. Então, para mim, a Austrália, nesse confronto, é a favorita, e colocaria ela já nas quartas. Bom, independente da França, né, de quem vai, mas eu acredito também que a Austrália ainda chegará um pouco mais longe nesse Mundial. Legal, tá aí as apostas da Milene feitas, depois a gente cobra mais lá pra frente, tá, Milene? Fica tranquila que... Pode deixar, estamos aqui, tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Enfim, é isso, pessoal da Aposta Golos. Termina mais uma edição, mais um capítulo do quadro Elas no Aposta Golos. Infelizmente, é a seleção brasileira, mas é o seguinte, né? A gente não vive só de seleção brasileira. Aqui nesse quadro, inclusive, a gente vive do esporte feminino, e o Mundial de Futebol Feminino continua. Obrigado mais uma vez por participar. Te espero no próximo vídeo aqui no Aposta Golos. Grande abraço para vocês. Até a próxima.